Gente, o Brasil é uma potência agrícola. A gente tem todos os climas aqui e não se produz cânhamo. Aí que veio essa ideia super simples. Vou plantar cânhamo no Brasil e vou fazer essa indústria, né, dar uma virada. Então, assim, a gente tira o cânhamo da rebeldia e coloca ele no luxo. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Diariamente, ou melhor, noturnamente, milhões de brasileiros são afetados pela insônia e por outras tantas desordens do sono. Enquanto isso, a cannabis medicinal vem ganhando espaço como uma alternativa segura e eficaz no combate a essas pragas da vida moderna. Estudos recentes mostram que canabinoides como o CBD e o THC podem atuar na regulação do ciclo circadiano, que, para quem não se lembra, é o nosso famoso relógio biológico, que regula funções vitais como sono, vigília, hormônios, temperatura corporal e metabolismo, promovendo assim noites mais tranquilas e um sono reparador, sem aqueles efeitos colaterais comuns nos sedativos tradicionais. Além de melhorar a qualidade do sono, a cannabis pode ajudar na redução da ansiedade e do estresse, fatores que frequentemente estão associados à insônia crônica. A Unileia sabe que é fundamental que os profissionais da saúde compreendam essas aplicações e, por isso, a instituição de ensino oferece pós-graduações com foco científico e abordagem clínica, preparando você para atuar com responsabilidade e inovação. Acesse unileiacannabis.com.br e saiba mais. Olá, olá! Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que nem todo mundo gosta, mas que todo mundo, de uma maneira ou de outra, está conectado, que é a moda. E para falar sobre moda sustentável, não dá para fugir do assunto cânhamo. E para a gente se aprofundar nesse tema, a gente chamou a Queen das Queens, a Renata Lima, fundadora da Queen Co. Renata, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Bom dia, Anitta. Obrigada pelo convite. Realmente é um assunto incômodo aí para se conversar, né? Total, total. Eu amo moda, mas tenho também, assim, um mixed feelings. E aí, então, Rê, para começar, eu queria justamente que você contasse pra gente o que é a Queen Co. Vocês produzem peças, eu sei que tem ali algumas matérias-primas naturais, como micélio e tal. Então, conta pra gente, esclarece isso pra gente. Bom, a Queen Co, ela entra aí no 6º ano, né? E ela começou exatamente da exclusão aí da minha vida, né? Da minha carreira e tudo. Então eu mexi muitos anos com a indústria química, né? Fui logística de químico. Eu fiz uma pós-graduação em moda, também não cabia ali, né? Então você virava as etiquetas, era tudo poliéster, tudo made in China. Então aquilo também começou a me incomodar. Falei, não posso mexer com nada disso. E aí, por exclusão, eu pensei que eu tinha que mudar, sim, o rumo da indústria da têxtil, né? Na verdade, é uma ideia muito simples, né? Fala, nossa, a gente só tem que ter outra matéria-prima.
E aí o cânhamo, como tem toda essa pegada, né, de fitorremediação, enfim, é uma fibra muito diferente do algodão, então não usa pesticida, tem uma pegada hídrica super baixa. Eu falei, não, eu só vou provar aqui no Brasil que é uma fibra e, e maravilhosa, né? E a gente pode ter aí um plantio agroflorestal de fibras para a indústria. É uma ideia simples, mas eu tô aqui até hoje tentando provar tudo isso. Pois é. Ela veio se desenrolando nessa prova, né? Então, assim, não. Poxa, vou colocar no laboratório. Então, assim, os governos que, né, estavam ali também não ajudavam. Então, a gente veio nesse caminhar, a gente veio também descobrindo outras fibras longas, né? Muito parecidas com cânhamo. E aí as provas começaram a ser feitas sem o cânhamo ainda, né? A gente hoje tem o cânhamo importado. Representamos aí Hemp Fortex e Hemp Fabric Lab, que são duas gigantes, né, do cânhamo no mundo. A Hemp Fortex desde 99 fazendo esse trabalho incrível, né, de restauro e de dignificação da agricultura familiar na China. Ela importa também de outros países. E a Quinco vem nessa esteira, né, abrindo o mercado, colocando o cânhamo na moda, no decor aqui no Brasil, mas ainda com esse preço importado, né, de importado. Mas, Rê, então, peraí, eu acho que eu comecei errado, porque eu devia ter te perguntado antes sobre a sua vida pregressa, né? Que eu sei que você estudou uma temporada em Paris, mas eu queria entender, né? Você falou que tinha já ali, você fez uma pós em moda, mas antes você já estava em outra área, né? Então, conta pra gente, nessa linha do tempo, como é a sua experiência prévia ao cânhamo. Eu conheci o cânhamo em 99, na verdade, que eu morava na Austrália, fiz colegial lá, e lá já era uma fibra super usada. Então, assim, e naquela época da rebeldia, eu falava, gente, eu não acredito que dá para fazer roupa de maconha. Era diferente, era legal, assim, ali eu não tinha essa consciência, né, ambiental. Então, nossa, as mudanças climáticas, a gente tá num rumo, assim, ruim. Então, ali era uma coisa mais de curiosidade, de rebeldia mesmo. Então, eu voltei para o Brasil com algumas peças de cânhamo. E aí, enfim, a vida se desenrolou. Eu sou publicitária de formação, mas sempre mexi com logística de produtos químicos. 9 anos da minha vida, eu estava ali trabalhando na área de qualidade, né, tentando fazer o menos pior. Então, assim, Redução de danos na indústria. danos. Mas já era incômodo, né? E era uma empresa Claro. familiar. Então, assim, mas aquilo era incômodo. Falava, gente, porque a gente abastecia o plástico, a gente abastecia os automóveis, enfim, era ruim. E aí, qualquer acidente que pudesse acontecer é crime ambiental. Então, assim, a gente viu muita coisa muito ruim nesse caminho, né? Então, eu e minha irmã, né? Eu falo a gente, porque a gente via que, assim, pagou, o crime sumiu e assim, as grandes logísticas também e as multinacionais que tinham essa exigência de uma ISO 9000, também faziam vista grossa para muita coisa. Então, assim, aquilo machucava. E aí, quando eu resolvi sair da empresa familiar, né, parar de levar agrotóxico em fazenda, eu fui-me embora para a França, fiz essa pós-graduação, porque sempre desenhei, adorava desenhar também, sempre fui muito ligada em moda, em comportamento. Então, eu falei, não, acho que eu posso me encaixar bem, eu vou mudar de vida e vou pra moda. E quando eu me formei, eu fiquei bem chateada, assim, sabe? No decorrer daqueles 2 anos ali, eu fiquei também com o mesmo incômodo do químico, porque não deixava de ser uma indústria horrorosa e eu já estava mais velha e o mundo já estava decaindo aí nessa, né, matança de natureza. Aí, agrofloresteira apaixonada, né, sempre ligada à terra, porque eu sou 50% mineira, então sempre tive essa coisa com a terra mesmo, com as plantas e tudo, minha avó maravilhosa, sempre comigo. E aí, por exclusão, eu fui entendendo que não, gente, eu precisava fazer alguma coisa, ser agente de uma transformação. Não adianta a gente se incomodar e não agir,
porque se você não age, você tá complacente com aquelas situações, né? Aí meu filho nasceu há 10 anos atrás, então eu sou mãe, e quando ele nasceu eu olhava pra cara dele e falava, putz, na vez dele acabou o mundo. Ele vai viver no forno, e aí aquilo foi me pegando, e aí a Twinkle, ela veio se formando, assim, sabe? Eu falei, não, eu posso usar a moda pra fazer uma coisa legal, então assim, quando resolvi voltar pro mercado, eu falei, cara, eu vou fazer uma coleção de cânhamo. Pronto. É isso que eu vou fazer, porque o cânhamo, aí já tava, né, nesse estudo, mas o cânhamo é bacana, ele faz bem pro meio ambiente, daí eu ponho ele na moda, e olha só que legal, então vamos ver. Aí eu comecei a ver né, os países onde se produzia cânhamo, e eu ficava olhando e falava, gente, o Brasil é uma potência agrícola, a gente tem todos os climas aqui e não se produz cânhamo. Aí que veio essa ideia super simples. Vou plantar cânhamo no Brasil e vou fazer essa indústria, né, dar uma virada. Então, assim, e desde o começo eu tenho antipatia de toda a indústria têxtil, né, que defendem aí com gases dentro do algodão e o poliéster. É, tenho, né, incomodo aí o pessoal do governo. Então, assim, a Twinkle, ela vem com essa força, né? Nem todo mundo gosta, mas é quando eu falo que, pô, é uma empresa ativista, né? A gente tá sempre aí no embate, a gente tá nos laboratórios, a gente faz muita pesquisa, né? Eu comecei sozinha, hoje eu tenho 3 sócios que me acompanham aí há muito tempo, né? Então, o Clério, que é a parte industrial, então, um gênio das fibras longas, trabalhou na Braspérola, que foi o último linifício que se fechou no Brasil. Tem o Lorenzo Rolim, que é o agrônomo maravilhoso, né? Que vocês, acho que já conhecem, um gênio. E a Marina Ferro, que se juntou a mim como cliente, depois como amiga e depois como sócia. Então, ela toca hoje a parte de PDI, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Eu junto com ela bastante, mas assim, ela assumiu essa área e a gente vem, enfim, desenvolvendo essa cadeia, né? Então, não é simples, porque são muitas frentes, né? Então, desde de uma semente até a gente conseguir fiar e fazer a circularidade de tudo isso. Então, do plantio ao fio, a circularidade. Então, a gente tem aí parceiros, né? Como a Mush, que faz o biotecido de micélio. Então, esse é o nosso resíduo, que vira um baita material. Então, a gente é super focada no têxtil sempre, mas sempre alerta aí também com todas as oportunidades que existem. Então, tem o pessoal que quer plantar na rotação de cana para tratar aquele cânhamo dentro das suas usinas, fazer o biodiesel, e aí aquele bagaço de cânhamo interessa muito pra gente, porque ele pode vir a ser uma viscose. Então a gente atende bastante outras indústrias, mas sempre focando na indústria têxtil, que é a segunda mais predadora do mundo. Então ela se utiliza de outras indústrias também, e, enfim, 20% de toda a água residual, 25% do pesticida e agrotóxico do mundo no plantio do algodão. Então, assim, realmente ela tem que mudar. Eu achei interessante você falando desse bagaço para onde vai, porque justamente é o que eu fiquei pensando quando começaram a falar desse negócio de cultivo em solo nacional, né? Que só estão regulando, só estão olhando para coisa do medicinal. Só que o que a gente vai fazer com todas essas partes da planta, né? Você tem pensado a respeito disso? Tem alguma atuação da Twinkle, não sei, no advocacy nesse sentido? Como é que você vê esse futuro breve, né? Que a gente tá aí, mês que vem já tem que sair a regulação. Sim, então eu acho que todo mundo que começou a mexer com cânhamo e cannabis, né? Há um tempo atrás, queria tudo. Então, eu quero tudo, vou fazer plástico, vou fazer papel, bateria, nossa, dá pra fazer tudo. O têxtil, né? A gente se deslumbra, porque são 25 mil possibilidades industriais, mais o remédio. Então, assim, nossa, dá pra fazer tudo. Mas a verdade é que tem muitas diferenças no plantio, né? Então, o plantio pro têxtil, por exemplo, ele é mais curto, ele dura de 90 a 120 dias, ele não flora. Então, verdade que o THC pra gente não seria o maior problema, porque a gente não chega a ter flor para a qualidade daquele fio, né, que ele vai se transformar, aquele caule precisa ser jovem. E aí, por exemplo, pro biodiesel,
o caule precisa estar mais grosso, ele precisa florar, ele precisa da semente, ele precisa estar um caule, uma plantona mesmo. Mas esse bagaço, por exemplo, ele vira, né, ele depois de tratado, ele vira uma pasta celulósica, é o mesmo processo da viscose, mas aí na parte natural, mais para o caminho do liocell, por exemplo, que é um circuito fechado, ainda com químicos, mas assim, você pode transformar ele num fio. Aí, assim, todo o descarte que a gente tem, por exemplo, do plantio de cânhamo para têxtil, ele tem hurd em menor quantidade, ele faz o dust, então assim, a gente tem todas as partes da planta ali para serem utilizadas. Hoje a gente faz o biotecido de substituto do couro animal com o resíduo da cannabis medicinal. Então, assim, ele também vai ser feito do hurd, mas eu entendo que esse resíduo também, ele é a verticalização do hempcrete. Então, assim, eu acho que é o que a gente vem fazendo, juntando todo mundo, puxando a corda para o mesmo lado, cada um fica com a sua parte e vamos para frente, né? Nossa, é muito complexo, cara. Eu acho muito complexo, porque assim, eu não fazia ideia que a maturação para um tipo de material é uma e para outro é outra. Não tinha ideia de que tem que ser. Quando eu comecei, eu falei assim, a primeira coisa que eu fiz foi ligar na Brasce. Falei, o que vocês fazem aí com o seu descarte? 2019, isso. Eu queria fazer roupa com o descarte de vocês. E ali era um pouco de ignorância, né? De não saber mesmo. Mas assim, a planta que flora, ela tem um caule muito duro. Então, assim, você tem uma parte fibrosa, mas ela não tem qualidade pro têxtil, né? Claro. Então, assim, no têxtil você tem a fibra longa e a fibra curta, que é um resíduo. Então, assim, todo mundo fala, né, nas palestras da indústria têxtil, assim, pô, mas você quer acabar com a indústria do algodão e do poliéster? Eu falo, não quero acabar, ela não vai acabar, né, tão cedo, gostaria que acabasse, mas não vale. Mas, assim, todas essas fibras longas, né, o cânhamo, que é aqui a nossa fibra em pauta, ele tem um resíduo de fibra curta que ele é super possível de ser fiado nas fiações daqui. Então, assim, você vai voltar com uma indústria, a gente não está inventando nada, né, ou reinventando a roda. A gente traz uma indústria que já existiu no Brasil de volta e a gente continua com uma indústria potente da fibra curta. Então, assim, toda essa parte de cotonização, então você faz a fibra curta do cânhamo misturada com algodão orgânico, com desfibrado, com o poliéster reciclado. Então, assim, você não deixa de ter essa indústria que já existe, mas você traz uma que é mais sustentável, né? E que ajuda, enfim, nesse restauro de solo, de áreas degradadas. Então, assim, não é para ninguém ir embora, é para todo mundo se juntar. Então é isso que eu Bueníssimo. vejo. O mundo da cannabis ou qualquer indústria, né? As pessoas não querem cooperar. Todo mundo quer ganhar tudo sozinho. Então, assim, e aí ficou eu e a Como se fosse Marina lá possível, né? sozinhos. Como se fosse possível, mas olha, na indústria têxtil eu vejo que é. Porque o pessoal repete muito a receita do trisavô, que abriu aquela fiação, aquela tecelagem, e aquilo deu certo até aqui. Então todo mundo quer mesmo ficar sentado naquela montanha de dinheiro, né? Ninguém quer ganhar, sei lá, 300% no final no seu produto, né? Querem ganhar 900. Então assim, você vai esmagando uma cadeia inteira, né? E aí o consumidor final acaba pagando super caro. E, na verdade, assim, se mudassem algumas chavinhas ali, a coisa já era melhor para o planeta. E mesmo para todo ser humano que trabalha nessa cadeia. Então, dignificar o trabalho da indústria têxtil, do plantio, até o consumidor, até a reciclagem desse têxtil, não é interessante para quem ganha muito dinheiro já. Então, assim, mudar a chave desse capitalismo selvagem para um capitalismo mais brando, não é que ninguém vai ganhar, gente, todo mundo vai continuar ganhando bem, mas é um incômodo, né? Claro, claro. E Rê, você falou da sustentabilidade do planeta e tal, e assim, eu acho que até do próprio ser humano, porque eu não sei onde é que eu vi, mas eu até queria confirmar com você uma história de que essas roupas de poliéster são tóxicas pra gente. Pelo contato com a pele. E o cânhamo reduziria isso, né? Porque volta pro natural. Conta pra gente um pouquinho o que você sabe, porque eu não sei nada. Eu só ouvi isso em algum lugar e achei muito chocante. Sim, todas as fibras, né, elas têm uma vibração, né, não é uma magia, elas têm mesmo, né, então assim, se você pegar o cânhamo, ele vibra positivo, né,
Se você pega o algodão, ele vibra negativo. Então, assim, se você mistura o cânhamo com a lã, ele fica neutro. E é muito doido, isso aí tá até na Bíblia, tá nos livros sagrados, assim, essa mistura de fibras vegetais, animais, ela já tem aí esse estudo profundo, né, de magnetismo, de energia mesmo. Então, o poliéster, além de ser feito de plástico, né, que ele solta o microplástico na nossa pele, ele tem essa transferência. As tintas que são usadas também não são boas, mas as fibras realmente elas têm uma vibração de vida e de não vida, né? Então, assim, a energia vital de uma fibra natural, de um cânhamo, de um hibisco, ou até do algodão, ela é alta. E aí você usa uma fibra de combustível fóssil, ela simplesmente é negativa. Então, assim, além de tudo, o poliéster deixa o pessoal triste. Deixa aquela vibração ruim. E isso, assim, pode ser provado na física quântica, pode ser provado nos laboratórios, assim, a energia vital de cada fibra mesmo. O poliéster, ele tem esse microplástico que pra gente é invisível, mas o oceano tá aí, né, dizendo pra gente que existe. Então, que quando você usa aquela roupa de poliéster no seu dia a dia, então você vai suando, você vai trocando calor, ele esfria, esquenta, e aí, assim, aquele microplástico, ele também vai ficar na sua pele. Então, assim, toda a parte de alergias, além da ansiedade, que já é geral, então, assim, toda a parte de alergia, de contaminação da nossa pele e do nosso interior, porque isso passa, né? Então, assim, o microplástico tá aí na placenta já das mulheres. Disruptor hormonal. E sim, ele fala que eu quero comer um McDonald's, fala assim, um cartãozinho de crédito. Porque é verdade, você tá comendo plástico, né? Então, assim, mil provas de que o poliéster na calcinha, na calça, mexe sim com os hormônios femininos, né? As pessoas estão mais inférteis, inclusive os masculinos também. Só que, assim, o homem, ele usa menos uma cueca de poliéster, né? Por incrível que pareça, a saúde genital do homem, ela é mais natural mesmo, né? Eles usam aí mais um algodão, até por conforto. O homem é muito do toque, né? Então, assim, a mulher não, a mulher é mais da beleza. Então, assim, você usa o poliéster porque ele é bonito, porque ele te deixa sexy, mas na verdade ele te deixa infértil, né? Uau! Então, assim, são muitas pesquisas, muitos estudos que vêm, né, em pauta agora bastante, até porque eu acho que tá chegando no limite do que a gente pode usar de plástico, né? Tanto para o nosso dia a dia, enfim, das roupas, mas do plástico de uso único, enfim. Então, assim, acabou, deu. Mas o governo brasileiro, por exemplo, ele pega e... a gente está incentivando a reciclagem de têxtil. Legal, paramos de bitributar o resíduo. Gente, o resíduo era bitributado. Tipo, você pagava uma vez, pagava outra e o governo ali, paramos de bitributar. Mas, ao mesmo tempo, eles incentivam a indústria que produz o poliéster virgem. Então, assim, ele acaba incentivando uma coisa boa e uma coisa ruim, mas o ruim é muito pior. Porque, assim, esse fio de poliéster, ele custa centavos, né? Claro. E ele é novo. Então, assim, se a gente pegasse todo o têxtil do mundo hoje, a gente não precisaria produzir mais nada, nem plantar fibra natural. A gente poderia viver aí por 400 anos fazendo a reciclagem de tudo que existe, né? Para vestir 8 bilhões de pessoas. Então, isso é verdade. Uau! Como não para de ser produzido, o que é o antídoto disso? É produzir alguma coisa boa. Então, assim, tá bom, fast fashion, vamos produzir muita roupa, mas vamos produzir uma roupa de floresta, uma coisa que regenera aqui, que a gente vai captar muito carbono, que a gente vai gastar menos água. Então, assim, é uma batalha muito... que a gente entra já muito cabisbaixo, assim, né? Que a gente entra já, um pouco desanimado, porque é realmente difícil, né? A gente Mas, vê Rê, isso, a produção diária. eu não te vejo desanimada, não, e eu queria até que você me contasse, que você falou, né, que o Brasil já teve essa indústria do cânhamo, e pra mim, eu vou te confessar que ainda é uma coisa confusa. Por quê? Porque eu sei que a Adidas usa, que a Oakley usa, que tem ali uma calça da Lee que também usa cânhamo e tal, mas eu não sei de verdade qual é o status hoje no Brasil, né? Assim, primeiro você me fala do geral e depois me conta mais ainda, né? Por exemplo, quem são os clientes da Quinco? Bom, o cânhamo fechou suas portas no Brasil, né? As indústrias de fiadão de cânhamo,
em 1789, né? O cânhamo, ele veio aí nas velas dos portugueses, ele é uma fibra de têxtil há muitos anos, né? Há 10 mil anos. Então, assim, quando os portugueses vieram, eles incentivavam o plantio de cânhamo aqui, porque é realmente uma fibra de indústria, né? E aí, bom, os africanos trouxeram um outro lado, um lado espiritual, um lado de conexão, né? Não tanto da indústria, mas os europeus trouxeram essa parte industrial. Então, assim, quando entra a guerra às drogas, né? Logo junto ali, coincidentemente com a, a Revolução Industrial, o cânhamo foi muito rechaçado, porque ele era a parte legal, né, que poderia entrar nessa revolução junto, só que tinha o lobby do algodão, né, tinha o lobby do eucalipto, tinha, nossa, agora nada, o plástico, gente, ele movimenta bilhões, mas lá atrás, quando não existia esse plástico, então assim, as escovas de dente eram de madeira, tudo era muito mais sustentável, então assim, se você conversar com o pessoal de 60 a mais, eles vão ver essa transformação. Ah, não, hoje é tudo mais simples, hoje tem plástico para tudo, sacolinha de não sei. Então, assim, a gente tá tentando voltar para uma ancestralidade que tá perto, gente. São nossos pais, são nossos avós, né? Então, assim, isso ainda é possível. Então, assim, o cânhamo, ele já existiu aqui. Depois que ele foi proibido, a gente continuou produzindo linho, né? De rami, principalmente no Brasil. Hoje, a Adidas, pô, quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12, eu tinha um Adidas Hemps, Hemp. Então, assim, um verdinho que eu amava, achava maravilhoso, era duro pra burro, mas era legal. Então, assim, a gente vê que sempre teve alguma coisa, da rebeldia, ou que alguém trouxe de volta, mas não nesse, contexto que hoje a gente tem, de uma fibra nobre, de uma fibra boa, que ela é natural e que ela é boa para tudo, né? Então eu acho que tem transformado isso aí, né? A Quinco no começo atendia muitos rebeldes. Era uma marca canábica, né? E aí a gente foi se afastando disso, porque na verdade a gente é indústria. Então assim, a gente atende sim os rebeldes, mas hoje a gente coloca o cânhamo em outros lugares assim bem inusitados, né? Então, assim, hoje a gente consegue abastecer a indústria ainda com uma certa timidez com o cânhamo importado, né? Ele é caro, o Brasil tem taxas muito altas, a importação, né, via navio é melhor, mas assim, via aéreo, para essas marcas que têm pressa, não, eu quero trazer aéreo. E aí aquilo dobra de preço, então assim, não quero mais, vou continuar no algodão. Então, assim, tem muitas barreiras para que as pessoas realmente abracem, né? Então, hoje a gente atende algumas marcas de roupa, né, que, assim, a gente está desenvolvendo tricô. Então, assim, como a gente é matéria-prima, eu não atendo exatamente as marcas, eu atendo um pouco mais esse pessoal dos desenvolvimentos. Então, hoje a gente tem tricô, a gente desenvolveu uma linha toda de cânhamo 100% para a Gala de Gaia, que é um super cliente nosso. Então, desde a roupa de cama 100%, aí um edredom recheado com as fibras de cânhamo, enfim, o duvet, né, a parte que cobre, essa peseira, as almofadas. Então, assim, a gente vem, né, e é um produto com, né, um valor alto para o mercado, né, um produto de luxo. Então, assim, a gente tira o cânhamo da rebeldia e coloca ele no luxo, né. Então, assim, o decor tem aceitado muito bem também, porque a durabilidade é muito maior e o preço que se paga num sofá também é muito maior do que numa camiseta. Então, assim, o cânhamo ele vem encontrando seus lugares a pertencer aqui no Brasil, né? A gente, em 23, lançou uma malha em colaboração com a Dalila Têxtil, então foi a primeira 55%, né, do Brasil, então isso foi muito legal. Hoje a Dalila também fez com 30%, aí a gente tem outras malharias aí engatilhadas para começarem a produzir a malha 100% e algumas outras misturas com tencel. Então, assim, alguns desenvolvimentos exclusivos para marcas, né, que eu não posso abrir, na verdade, porque a gente está aí nessa linha, mas marcas de bem-estar que usam uma fibra que não é tão legal hoje, querem substituir pelo tencel, que é uma fibra
bacana, junto com o cânhamo. Então, assim, a gente vê que tem essa parte de curiosidade e de entender mesmo que, assim, as marcas estão se reformando, né? Elas estão querendo melhorar. Então, assim, a calçadista foi a primeira que abraçou, porque eu acho que até o tanto que você usa de tecido num sapato é pouco, né? Então, assim, por metro quadrado você faz um monte de peça. Então, a gente fez Tairu, fez a própria Hara Hemp, né? A gente tem alguns desenvolvimentos com o couro, né, de micélio, que hoje está em laboratório aí desenvolvendo também o couro de cânhamo com micélio, né? Então, tudo andando, mas assim, é um passo de formiga mesmo, uma faca no dente abrindo esse caminho, essa trilha. Mas, assim, é o que você falou, eu sou muito animada, gente, porque se eu não for, e a Marina não for também, a gente simplesmente para. E aí, assim, eu brinco que eu sou alienada consciente, porque se eu assisto muito esse noticiário, se eu fico tendo muita notícia do que está acontecendo no Brasil, principalmente, ai, desmatou, ai, ali pegou fogo, o outro fez uma lei, agora vai aprovar. Aí eu perco a coragem. Então, assim, eu sou essa alienada consciente que vê notícias boas e pessoas parceiras que estão correndo também, e vamos todo mundo junto. Então, assim, tem uma onda do bem rolando aí. Então, eu acho que é nessas pessoas que a gente pega na mão. É isso, eu mesma como jornalista também escolho muito do que eu vou me alimentar, porque acaba influenciando, né, na nossa energia mesmo. Mas, gente, com essas belas palavras de Renata, a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Papo bom esse com a Renata, né? E eu só parei aqui rapidinho para te dar um spoiler da próxima edição da Brisa, que sai na próxima quinta, dia 11 de setembro, e traz uma entrevista imperdível com a ministra Aniele Franco, justamente um ano após o vazamento, né, do caso de assédio envolvendo a ministra da Igualdade Racial e o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. A ministra contou pela primeira vez que se apoiou na cannabis para conseguir enfrentar o luto da irmã, Marielle Franco. Ela também falou sobre assédio, claro, mas nos concentramos nas discussões sobre cannabis e política de drogas. E, aliás, ela é a favor da legalização total da maconha. Então, depois de terminar aqui, procura pelo podcast Saindo da Estufa, aqui mesmo nessa plataforma de áudio onde você está ouvindo a gente, e aperta para seguir, que na quinta-feira você vai receber em primeira mão o episódio com a Aniele Franco. Estamos de volta com a Renata Lima, diretora da Quinco, que trabalha com moda sustentável e cânhamo e outros fios também sustentáveis. E aí, eu queria aqui voltar para esse bloco com você contando pra gente assim, o que precisa ser feito para que haja uma indústria do cânhamo no Brasil. Existe uma possibilidade de trazer a produção de cânhamo para o Brasil? Ou isso é muito louco? Ou é mais fácil realmente manter na China? Conta pra gente. Anitta, a gente tem todas as condições aqui para ter essa indústria, né? Hoje, a indústria, a gente tem a quinta maior cadeia mais completa do mundo de cabo a rabo do têxtil, né? Então, assim, a gente entrega, a gente tem isso. E o brasileiro, ao contrário do que muita gente fala, o brasileiro é guerreiro, o brasileiro precisa mesmo ser estudado, o brasileiro sabe tudo. Então, assim, o meu sócio, ele é da indústria, né? Ele, enfim, já teve aí no 6x1, né? E nesse regime tranqueira que a gente tem aqui, semi-escravo. Então, assim, a gente vê o cânhamo e as fibras naturais como essa possibilidade da gente regenerar a dignidade do brasileiro, que é tão guerreiro, que é tão trabalhador. Então, assim, hoje a gente precisa, lógico, dessa legislação, né? O que a Quinco propõe é sempre o plantio em agricultura familiar, assim como se faz na China e na Índia. Por incrível que pareça, eles são produzidos, né, localmente em agricultura familiar, pouca coisa de monocultura, né? E, assim, na rotação de monocultura também, eu acho que pode ser incrível ele retirar esse veneno todo dos agrotóxicos do solo. Enfim, então, verticalizar o plantio de cânhamo no Brasil não é um problema, né?
Eu sou contra a monocultura, mas obviamente ele vai virar uma monocultura, né? O agro está super interessado nessa nova commodity, porque é uma commodity, então ele vai desde o têxtil até o alimento, passando por bateria, papel e plástico, enfim, é uma super matéria-prima. Então, assim, eu acho que legislando, a coisa começa a se encaixar e a gente vai começar a entender como esse cânhamo vai agir. A gente vai ter que trazer de volta essa fiação de fibras longas, né? Mas que também não é uma loucura e ela não foi embora há tanto tempo, porque meu sócio já trabalhou numa, né? Então, em 92 a gente ainda tinha essas fiações aqui. A gente fez esse trabalho de stalker aí, achamos um pedaço do maquinário no Recife, o outro em Vitória, mas, assim, tudo muito detonado. E então, assim, até a parte de fiação a gente pode trazer de volta, mas a verdade é que quando a gente termina o primeiro beneficiamento, que é esse dessa máquina que a gente está desenvolvendo aqui, a gente já tem cliente, né? Então, assim, hoje os meus fornecedores seriam os meus clientes. Né? Se a gente tem cânhamo no Brasil, a gente pode exportar essa fibra bruta, né? Mas já desfibrado, já em fibra. Mas assim, é verdade que falta cânhamo no mundo. Então a China, ela importa Nova Zelândia, Austrália, França, Estados Unidos para beneficiar lá. Então assim, enfim, produtores menores da Europa mandam para a China para conseguir fazer essa fibra longa. Hoje a França, Portugal também estão aí reativando suas fiações, né? Isso é muito legal. Então, assim, eu vejo que tem um movimento grande. E o Brasil, a hora que produz, ele entra diretamente concorrendo com China e Índia. Gente, olha o tamanho disso aqui, né? Então, assim, o que a gente da Quinco pensa são nessas pequenas indústrias pulverizadas aí, como a produção, né? O Brasil é desse tamanho. Então, verdade que, assim, colocar pequenas indústrias, assim, pequenas áreas de beneficiamento, no raio de 200 quilômetros desses agricultores, ou mesmo da monocultura, enfim, você passa recolhendo, aí a minha parte de logística, então você passa recolhendo fibra e não galho, então você não quebra nesse transporte, e você acaba deixando uma baita renda na área rural, né? Então, assim, eu acredito que isso é a médio prazo, porque a curto prazo a gente vai estar legislado, né? O negócio é que a gente vem trabalhando com isso há 6 anos para realmente, pô, empurrar e fazer. Não queremos ser os únicos, tá? Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu acho que todo mundo tem que ir junto. A verdade é essa, mas enfim, a gente é super capaz de ter uma indústria de fibras naturais aqui, maravilhosa, de regenerar essa indústria têxtil daqui também, que poxa, a gente ainda tem os profissionais que já sabiam fazer isso, né? Os agricultores aqui no Brasil, eles são maravilhosos. Não vejo pessoas que entendem mais da terra do que eles, assim, olhar e falar, não, daqui 2 dias chove. Aí você fala assim, não, cara, não vai, e chove, e a coisa, sabe? Então, assim, essa conexão de terra e natureza e produção existe. E Rê, você, então, hoje, a Quinco, ela já é um exemplo de negócio canábico que funciona, né? Assim, Que funciona. a gente não tá esperando nenhuma, claro que pode melhorar, mas a gente não tá aqui esperando nenhuma regulação, é uma coisa que já está andando. É uma coisa que já anda, porque hoje a gente traz fio, né? A gente está começando a trazer fibra para fiar aqui, né? Então, que isso é novo também. Então, a fibra para fiação, o fio para a indústria, o tecido para as marcas, esse desenvolvimento super criativo também, né? Nacional, que é muito legal de fazer. Então, assim, gente, de quando começou que as pessoas falavam o que é cânhamo, o que é cânhamo? E hoje em dia já fala assim, pô, eu quero cânhamo, eu quero assim, eu quero tal, né? E aí você vê que assim, já mudou. E mesmo com ele no preço que é, né, sendo hoje importado, ele existe no Brasil. Ele tá aí, ele tá na moda, né? Graças a Deus, ele é uma fibra que tá entrando na moda desde do streetwear até né, as lojas de decoração mais chiques que a gente tem. Então, assim, hoje você vê, tem os estilistas fazendo vestidos de festa, de cânhamo. Então, assim, putz, isso é muito lindo de ver, né? Óbvio, pode baixar o preço? Vai baixar quando a gente estiver aqui. Hoje, não dá. Então, a gente troca muito dinheiro também, porque eu não sou dona de nada hoje. Eu tenho as representações. Então, eu ganho representação de um lado, ganho do outro, ganho aqui. E assim, é desafiador, né?
Porque são 6 anos, né, fazendo essa troca de dinheiro, mas abrindo o mercado. E eu acho que é isso, é respirar fundo e mergulhar até que a coisa comece a rolar. Então um monte de gente vem tentar passar a perna na gente, porque eu também vendo, porque eu também faço. Digo, gente, ótimo, faz esse trabalho também, vamos, porque assim, o nosso trabalho é no campo, né, é nessa cadeia. Então assim, é no laboratório, é muito doido, mas assim, É de essa formiguinha, né? é de formiguinha, Também. mas vai acontecer porque tá acontecendo, sabe? Uhum, uhum. Rê, eu fico vendo, né, essas pilhas de roupa sendo descartadas lá no deserto do Atacama e fico desesperada. E aí eu penso, como é o descarte, né, assim, do cânhamo? Como ele é feito? Por exemplo, se você tem se ele é misturado com poliéster reciclado, que é uma coisa que existe bastante, ele não é uma roupa legal de você esquecer em qualquer lugar. Agora, se ele é um 100% cânhamo, se ele tá com algodão orgânico, e você coloca ele esqueci na trilha. Aquele ambiente vai fazer ele se degradar e voltar para o ambiente sem nenhum problema, né? Então isso realmente acontece. A gente tem algumas provas aí de tecidinhos puídos, enfim, que você coloca num ambiente que está propício para ele se desfazer, ele vai se desfazer. Aí assim, aí hoje a gente tem, o Atacama, o Nepal, tá com seus rios lotados, são rios de roupa, né? Ele tá ali entre China e Índia, coitado do Nepal, né? E recebendo todo esse lixo. Então, assim, é uma parte que a gente bate bastante com o governo também, da reciclagem e da capacitação desses catadores e de como a Uhum. gente poderia fazer. Então, assim, isso aqui é um tijolo, né, de micélio que é possível fazer com um descarte de roupa. Então, assim, por que não, né? Então, começar a transformar todo esse descarte. Mas peraí, como o micélio, descarte de roupa, bloco de... Me explica. Todo resíduo que a gente tem, tanto natural quanto não natural, né? A roupa de combustível fóssil, por exemplo, ela é de plástico. Mas o micélio é esse cara muito legal. Então, os fungos, eles realmente, eles trabalham a favor da limpeza, né? E bactérias também. Mas, assim, como a gente está muito próximo do fungo, eu vou falar do fungo. Então, assim, todo esse descarte colocado, em moldes, com um fungo que vai se alimentar dele, você faz um tratamento de amônia e esquenta e ele vira um tijolo. Um tijolo leve que ele vai ter essa regulação de temperatura, né? Então ele é térmico e acústico. E aí você pode transformar esse lixo de roupa em moradia popular, por exemplo, com uma tecnologia que é natural. Então, assim, existem soluções muito bacanas. A gente pode pegar todo esse descarte, desfibrar e fiar novamente. Mas aí, assim, agora que as pessoas estão montando indústrias que podem fazer esse tipo de trabalho. Então, a Eurofios aqui no Brasil já trabalha aí maravilhosa há anos. Existe a Patamuté também, começou a fazer o poliéster reciclado. Na França tem a Fabrique. Então, em Nova York tem aquela mulher que faz já os tijolos em prensa, né? Prensa quente, enfim, ela consegue fazer o tijolo sem o micélio. Então, assim, todo esse descarte desesperador que existe hoje é um problema, né? E a gente vem trazendo algumas soluções possíveis, mas assim, se tudo fosse de fibra natural, isso também não seria o maior problema. Ele demora um pouco para se degradar, ele é uma fibra super resistente, mas ele volta para o solo sem fazer um buraco. Porque muito do biodegradável, não, mas isso aqui é biodegradável. Aí tá bom, ele vai sumir da sua vista e faz um buraco nuclear no solo, né? Enfim, contamina todo aquele lençol freático, enfim, acaba que deixa um solo infértil. Então, o biodegradável, ele é muito perigoso, né? Não é porque ele sumiu do seu olho que ele não tá fazendo um estrago. Então, assim, existe muito greenwash, né? E até por isso que a gente não é tão querida lá no mundo da moda, porque a gente fica apontando. Então, Uhum. assim, a gente fica, porque agora a gente fez um tecido maravilhoso, e daí você põe o poliéster, daí o poliéster virgem, mas assim, o poliéster reciclado ele também já não é a melhor opção, ele solta também microplástico, mas assim, gente, tem que ter bom senso, né? Tem que parar de produzir isso aí. E as pessoas continuam produzindo e achando que estão fazendo melhorias enfim, eu atendo marcas que falam assim,
vamos colocar um monte de poliamida porque é bom. Não, não é bom. Daí, assim, aquilo vai me matando por dentro. Mas eu aprendi que 1% de cânhamo é melhor do que nenhum por cento de cânhamo. É E isso, isso é uma cara. coisa que o meu sócio me explicou, porque no começo eu falava assim, nunca vou usar algodão, nunca vou usar poliéster. Ele falou assim, Renato, então você não vai existir. Você vai quebrar, a gente vai quebrar. Nesse momento. Então, assim, eu fui também, né, ficando menos radical e aceitando hoje o algodão orgânico. Mas assim, o poliéster reciclado, mas aí eu sempre coloco o poliéster reciclado no acessório. Não, faz o acessório, faz o outdoor, faz. Porque assim, ele na máquina de lavar, a gente sabe que ele vai soltar o microplástico também. Então, assim, é a consciência e é a consciência que a gente assume pra gente, né? Então, todo mundo sabe de tudo, mas fala assim, não, mas só essa vez, é só essa bituquinha de cigarro, disseram 8 bilhões de pessoas. É Uhum. só esse papelzinho de bala, disseram de novo 8 bilhões de pessoas. Então, assim, eu acho que é a consciência de cada um que vai mandando, mas as pessoas estão ficando um pouco mais sem graça de fazer bobagem por aí. É isso. E Rê, já chegando nos finalmente, eu queria que você nos falasse sobre o projeto do plantio ao fio, que eu tô aqui, eu ainda não tenho muita informação, mas tô querendo te ouvir agora. Bom, o plantio ao fio é onde bate o nosso coração, né, dentro da Quinkle enfim, com todos esses parceiros que nos acompanham aí. Então, o plantio ao fio é um projeto que ele vai desde a importação da semente, seleção genética, aí precisou melhorar geneticamente aquela semente, aí vai ser melhorado, então aí vai para o solo. Aí, assim, enfim, a capacitação para esse plantio, para essa colheita, né? Então, a gente tem o Lorenzo, que, enfim, pensa nos canteiros, já nos adensamentos, as provas que a gente vai ter que ter ali, né? Então, a gente acaba fortalecendo aí a parte de provas para o governo. Então, como até aqui a gente não tem essa legislação e também poxa, tudo muito difícil em volta disso. Hoje a gente começa com o hibisco. Hibiscus cannabinus, né? É uma prima da cannabis, é uma planta de mesma estrutura, que também fixa nitrogênio pra caramba. Hoje ela também tem uma captação maravilhosa de carbono, pegada hídrica baixa. Então, assim, a gente começa a fazer todas essas provas a partir do hibisco, né? Então, inclusive, a prova desse maquinário que está sendo desenvolvido. Então, existem essas decodificadoras que são chineses, parecem uma de brinquedo, e aí você não se afasta muito de um trabalho escravo, né? Porque fica um cara ali alimentando aquela decodificadora infinitamente, enfim, e aí é o que a gente não quer. A gente quer dignificar o trabalho da cadeia toda. Então, é um maquinário um pouco maior do que esses da China que são tão ruins e um pouco menor do que esses da Kretz, por exemplo, que são realmente indústrias gigantes. Então, o nosso é um médio porte sendo desenvolvido para dignificar esse trabalho pós-colheita, né? Então, ele tem uma certa automação, né? Então, a gente vai conseguindo, enfim, deixar mais renda na área rural, ele vai funcionar por peso, então, quanto de fibra longa, de fibra curta, da madeira, né? Então a gente já vai dignificando aí de verdade o trabalho. E esse maquinário que, assim, hoje a gente coloca as fibras nos laboratórios, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Firjan, do Rio de Janeiro, antigo Senai C-Ticket, o IPT de Franca também, muito perto da gente sempre. Então, assim, o plantio ao fio, ele é essa cadeia sendo desenvolvida de fato, né? Então, hoje a gente tem a terra disponível pra gente no Vale do Ribeira, com a Sana Floresta, do Eduardo Albuquerque, que é um cara que tem aí 6 agroflorestas dentro da terra dele, enfim, vende suas frutas ali no Ceasa, é um cara super bacana, que realmente puxa a corda para esse mesmo lado, e tem super interesse desde o começo, né, há 6 anos atrás que eu liguei pra ele, falei, vamos plantar cânhamo? Ele falou, mas pode? Eu falei, não, calma que vai poder. Então, assim, ele vem, né, acompanhando a gente, é a nossa fazenda de pesquisa, piloto no Vale do Ribeira, e, enfim, todas essas parcerias com o CAT, com o pessoal do Vale mesmo, então, esses agricultores familiares que agora estão super interessados em entender como é que isso funciona,
A gente tem autorização para plantio através de um parceiro, né? Mas, assim, hoje, com essa legislação tão pertinho, né? Talvez o hibisco esteja mesmo abrindo esse caminho, essa esteira. Até setembro a gente vai ter algum tipo de notícia, né? O Mapa soltou esses dias, ontem ou anteontem, não tenho certeza, os requerimentos para importação de semente. Então, assim, nossos fornecedores fora já têm todas essas certificações, todos esses laudos, enfim. Então, ficou eu e o Lourenço aqui também, muito de olho, né? Tipo, vai, segura, vamos. Você acha que vai demorar? Será que a gente entra? Será que a gente planta? Então, assim, agora eu acho que é isso, é esse compasso de espera, né? O hibisco lindo, maravilhoso, fazendo todo esse trabalho primário aí do cânhamo, e a gente dignificando uma parte, então, da área rural e da indústria têxtil. Muito bom, Rê. Agora, então, eu quero levar você para os quadros. Bora lá? Bora lá? Rê, eu quero saber qual é a sua regulação ideal para o cânhamo. Olha, eu acho que o cânhamo ele deveria ser uma chave de virada, né, na área rural. Então eu acredito muito no cânhamo em agricultura familiar e em rotação de monocultura, né? Né, para restauro de solo, então assim, restauro de solo, vamos melhorar Brumadinho e Mariana, então vamos fazer um plantio lá de 5 anos e a gente vai ter essa terra nova daqui 5 anos. Então eu acredito no cânhamo como remédio, né? Eu acho que a regulação ela tem que ser o remédio para a dignidade das pessoas, para o solo, mas assim, poxa, mais uma monocultura no Brasil, eu não gostaria. Não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que ele poderia ser só essa parte de remédio e a gente já teria uma produção absurda. E agora a gente quer uma sugestão sua no Cannabis Indica, uma sugestão de pessoa ou conteúdo, né? Livro, filme, podcast, o que for. Em relação, pode ser, enfim, a qualquer coisa em relação a cannabis, mas se for em relação à moda, cânhamo e tal, esse tema todo que a gente conversou hoje, melhor ainda. Olha, Anitta, eu sou muito fã de uma menina que chama Marina Ferro. Ela é minha Marina. E ela é realmente, assim, uma menina maravilhosa, sabe? Ela é estudiosa e ela tem todos esses dados e ela tá nessa parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Lourenço Rolim também maravilhoso, né? Eu acho que também ele traz aí uma verdade e uma força para essa parte da cannabis, né? Então, como eu também te falei, sou uma alienada, né, consciente, essas duas pessoas eu acho que são aí esclarecedoras nesse mundo de moda ou de indústria ou de plantio. Eu acho que eles podem também dar um panorama muito legal, uma visão muito pouco romântica, sabe? Muito prática mesmo. Que é o que a gente faz, né? A gente tinta na cara e, vamos pra frente. É isso, é de guerrilha. Guerrilha. Então, maravilhoso. Rê, agora eu queria que você deixasse o seu contato, o contato da Queenco, como as pessoas podem, se tiver alguém aqui pensando em começar algum projeto com cânhamo e quiser contactar vocês, por onde é possível? Olha, a gente tem o site, né, que também tá super desatualizado, mas lá tem a parte de contato. Ou pode, enfim, entrar em contato pelo 011 96307 2626 e os e-mails renata@queenco.com.br, marina@queenco.com.br. Sempre tem alguém para atender vocês, gente. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente faz tudo isso, né, na unha. A gente tá super abertas aos desenvolvimentos, enfim, a fomentar essa fibra aí na moda e no decor brasileiro. Muito bom, Rê. Adorei conhecer melhor o seu trabalho. Na verdade, é que eu não tinha ideia de toda essa maravilhosidade. E, especialmente, fico muito contente quando eu converso com pessoas que estão podendo, de fato, se realizar pessoalmente também dentro, né, dessa indústria da cannabis e de revolucionar, obviamente, a própria indústria. Mas fico muito contente de encontrar gente assim, tão animada quanto você, porque eu acredito que essa utopia que a gente leva no nosso coração é o que faz realmente a gente acabar a vencer essas barreiras todas que acabam aparecendo, né? Então,
maravilhoso conversar com você. A casa tá aberta, volte sempre e me conte todas as suas novidades, que eu tenho certeza que tem muita pauta vindo por aí. Pode deixar, uma honra também participar. Obrigada, Anitta. E boa sorte, sucesso sempre. Eu acho o seu podcast, assim, muito importante aí para todo esse universo. Então, obrigada pela oportunidade também da gente participar. E tamo juntas. Se precisar de qualquer coisa, tô por aqui. Tamo muito junto, Rê. Então é isso, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!